Não, você não está imaginando. Igrejas estão pegando fogo em um ritmo alarmante por todos os Estados Unidos, por todo o Canadá, e ninguém está falando sobre isso. Por que ninguém está falando sobre isso? Bem, talvez seja porque os motivos para isso não sejam exatamente politicamente corretos, se você entende o que quero dizer. Para quem não sabe, a histórica Queen's Church, a primeira igreja reformada de Astoria, que ficou de pé por 138 anos na Nova York de Mamdani, agora foi destruída por um incêndio absolutamente devastador. Olhe quanta água é necessária. Você está vendo a quantidade de líquido que eles tiveram que jogar nessa igreja? Agora, as imagens da igreja pegando fogo são simplesmente de partir o coração. Tudo bem. Vamos ver as fotos. Esse evento é insano. Olha isso. Isso é do New York Post. Vocês estão vendo quanto fogo tem? Mas o interessante disso é que as causas do incêndio estão sendo investigadas e não há uma causa conhecida. E mesmo assim, nenhum desses artigos parece mostrar as estatísticas de quantas igrejas a mais têm pegado fogo recentemente. E eu acho isso um fato muito interessante, que vocês façam parecer que esse é um evento isolado, como se isso não estivesse acontecendo cada vez mais em todos os lugares que olhamos. Quero dizer, olhem para essas imagens. Isso é destruição. O curioso sobre incêndios é que é difícil saber quem está por trás. Fotos do local capturaram chamas laranja enormes saindo do telhado do local de culto e cobrindo a rua com uma fumaça densa. Ok. 5 bombeiros foram hospitalizados em estado desconhecido. Autoridades pedem orações por sua recuperação. A paróquia, inaugurada no fim dos anos 1830, sofreu um incêndio em 14 de janeiro de 1988. O prédio foi demolido e reconstruído conforme o capítulo de Nova York da Guilda Americana de Organistas. A fumaça permaneceu intensa enquanto os bombeiros tentavam conter o fogo até tarde. Eles chegaram juntos e buscavam conter as chamas. Depois, o incêndio pareceu atingir a igreja, contou Jack Till à Freedom News TV. Eles tentam apagar o fogo na igreja desde então. Está mais controlado, mas ainda não acabou. Certo. Kevin Harris, capataz e diácono principal da igreja, afirmou que a comunidade está abalada com os grandes danos que a casa de culto deve sofrer. Dói muito em toda a minha família. É de partir o coração. Isso é interessante. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. E você pensaria que, se algo está sob investigação, as pessoas ouviriam um pouco mais sobre o contexto. Curiosamente, esse não é um caso isolado nos Estados Unidos. Outra igreja, a histórica Notre Dame, está pegando fogo no Canadá. Certo, desde 2021, mais de 100 igrejas no Canadá foram incendiadas ou vandalizadas. Estranho, alguém comentou. Aposto que essas igrejas estão sendo incendiadas por imigrantes ilegais muçulmanos. Poucos sabem que o incêndio mais recente na Califórnia foi um caso de incêndio criminoso. Colocaram fogo em alguns arbustos e queimaram toda a comunidade ou igreja. Parece o plano perfeito para mim. Enfim, muito, muito triste. Vamos falar sobre isso e também ler o que Kroc tem a dizer sobre as estatísticas. Não esqueça de se inscrever no canal. Bem-vindo ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Estamos reagindo e falando sobre todas aquelas coisas que as pessoas simplesmente não querem falar. Como, por exemplo, por que as igrejas estão pegando fogo? Bem, antes de tudo, além do fato de que as igrejas estão sendo destruídas, e como eu disse, vamos ler as estatísticas sobre o quanto aumentou o número de igrejas desaparecendo. É o crime perfeito, se você pensar, pois o fogo é fácil de apagar e não precisa de nada ilegal para iniciá-lo. Quero dizer, fósforos, um pouco de óleo ou gasolina, né? E o fogo destrói todas as evidências, ou quase todas, se for bem sucedido, o que significa que é uma ótima maneira de basicamente não ser identificado e causar um enorme estrago. Isso assusta as pessoas. Destrói a história, algo que sabemos que já tentaram fazer. As pessoas têm tentado simplesmente apagar nossa memória histórica das coisas e fingir que tudo que vem do passado é ruim, o que não é verdade, não é o caso e não corresponde à realidade do que realmente acontece. E também pode destruir coisas que custaram uma quantia enorme de dinheiro,
muito investimento e realmente impactar especialmente lugares religiosos, certo? Agora, não estou dizendo que incêndios criminosos acontecem apenas em igrejas. De jeito nenhum. Estou dizendo que incêndios criminosos acontecem em todos os lugares. É simplesmente um tipo de crime ótimo para pessoas que não querem ser pegas. E é por isso que é ainda mais estranho que eles não estejam falando sobre as estatísticas por trás disso, certo? Escrevi para Grok e perguntei: por que tantas igrejas estão pegando fogo? É coincidência? Achei que ele diria que sim, mas não é pura coincidência. Há um aumento real e documentado em ataques deliberados a igrejas, incluindo incêndios criminosos nos Estados Unidos, Canadá e Europa, desde cerca de 2020. O cenário é mais complexo que uma onda de incêndios misteriosos. A maioria dos incêndios em igrejas ocorre por motivos banais, e a destruição total é menos comum do que indicam as manchetes. Vamos analisar isso com os números reais das causas, tá bom? Nos Estados Unidos, os bombeiros respondem a uma média de cerca de 1.300 incêndios em locais de culto por ano. Isso gerou dezenas de milhões em danos, mas quase nenhuma morte. Incêndios criminosos ou intencionais têm sido uma causa relevante ou comumente mal interpretada. Historicamente, 25%, chegando a 50% em algumas análises entre 1995 e 2015 e dados de 50% ou mais. Outras grandes causas são equipamentos de cozinha, problemas elétricos e mecânicos e aquecimento, certo? Esse é o problema com o fogo. Pode ser apenas um erro. Pode ter acontecido simplesmente porque o prédio era velho e tinha defeitos. Ou pode ter sido intencional, e é por isso que é um crime tão fácil de esconder. Resumindo, o fato de uma igreja pegar fogo não é automaticamente suspeito. Nos Estados Unidos, há centenas de milhares de igrejas, muitas antigas, com madeira, velas e fiação, o que aumenta o risco. No entanto, a tendência recente de eventos hostis aumentou. Grupos de defesa, como o FRC, acompanham atos hostis relatados publicamente. Vandalismo, ameaças de incêndio criminoso. Em 2018, cerca de 50 ocorrências. Em 2023, 485 incidentes. 2018, 50. 2023, 485. Certo. Em 2024, houve 415 incidentes afetando 383 igrejas. Em 2018, eram menos de 50 igrejas. Certo, vandalismo, isso é muito comum. Incêndio criminoso, 55 tentativas relacionado a armas de fogo. Isso mais que dobrou em relação a 2023. Isso não é só muito louco, isso é loucura. Isso não é todo incêndio em igreja. São os identificados como hostis em reportagens. Levantamentos católicos específicos registraram mais de 416 eventos desde maio de 2020. Os casos de incêndio criminoso superam a média anual de 74%. O Canadá teve mais de 100 igrejas incendiadas desde 2021, com taxas quase o dobro da média, de 2011 a 2017 até 2024. Isso se deve principalmente à reação contra os túmulos das escolas residenciais. Na Europa, houve 221 crimes de ódio anticristãos em 2024, com quase 100 incêndios criminosos em igrejas. Esses números são completamente insanos. É um ataque contra nós. Quais são os motivos? Segundo Grok, não segundo eu, incêndios criminosos deliberados não são coincidências aleatórias quando acontecem em grupos, mas não há evidências de uma única campanha coordenada. Motivações comuns. Segundo investigações e relatórios, incluem patologia individual, como piromania ligada a doenças mentais, vingança, busca de adrenalina ou uso de drogas e álcool. Muitos incendiários são homens jovens, geralmente brancos. Alguns odeiam religião ou acham igrejas alvos fáceis. Há hostilidade secular e aumento do sentimento anticristão no Ocidente. Isso é relevante. Tem muita coisa acontecendo, há alguns fatores em jogo. Você tem uma epidemia de problemas de saúde mental e também essas pessoas que acham que o crime é uma forma correta de responder às coisas que as incomodam, o que está errado e é problemático. Mas também há um sentimento antirreligioso crescendo de verdade no Ocidente. Aqui diz anticristão, mas é um sentimento antirreligioso. Poucas pessoas estão frequentando a igreja. Alguns consideram o cristianismo ultrapassado e opressor. Os incidentes aumentam depois de eventos como tumultos, decisões sobre aborto ou tensões culturais. Também há razões anti-LGBT ou pró-aborto.
Também existem motivações específicas de ganância em diferentes locais, imitadores e casos que não são reportados. Se você vir vídeos de igrejas em chamas, isso reflete o aumento real de hostilidade e incêndios criminosos desde 2020. Você tem que se perguntar, por que uma igreja enorme em Nova York está pegando fogo? Por que mais de 100 igrejas no Canadá estão pegando fogo? E como sempre dizemos aqui, nós sempre mencionamos isso. Quando você vê uma manchete isolada, geralmente há mais contexto. Precisamos refletir sobre isso, não só entender a história. É realmente uma tragédia quando um prédio religioso histórico antigo pega fogo. Mas, na verdade, que outra história é essa que eles não estão noticiando, que eles não estão te contando? O fato de que houve um aumento nessas tentativas de incêndio criminoso e que muitas delas não tiveram uma resposta conclusiva. Há um ataque às liberdades religiosas nas sociedades ocidentais, já que mais pessoas veem a religião como problema, em vez de reconhecer que pode ser solução. Obrigada pela atenção ao tema.